Hoje é a conclusão aqui do procedimento investigativo relativo ao crime que ocorreu. Foi um roubo ocorrido no bairro Novo Cruzeiro e que acabou resultando na morte de um menor infrator, que era um dos autores desse roubo. E a Polícia Civil concluiu hoje o inquérito, Delegacia de Homicídios, e está prestando aqui uma informação à sociedade sobre o que realmente aconteceu, por uma questão de interesse público. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar aqui à imprensa a arma de fogo que foi utilizada pelo infrator que faleceu. Então, isso aqui é uma pistola G2C, calibre 9mm, equipada com uma mira laser, que é esse dispositivo que vocês podem ver aqui, é uma mira laser, e com a numeração raspada. Então, essa arma aqui estava municiada com 11 cartuchos íntegros, calibre 9mm, e foi a arma utilizada pelo infrator para a prática do roubo. Acabou falecendo com ela. Com certeza, pelo fato da numeração ser raspada e ser um modelo novo de pistola, a gente acredita que isso aqui é produto de crime contra o patrimônio, ou seja, alguém comprou essa arma legalmente e essa arma foi subtraída. Quem fez a subtração, para evitar de vincular a sua pessoa com esse crime, no caso da apreensão da arma, resolveu raspar a numeração dela, ok? Então, isso aqui é a primeira questão. Segunda questão é a seguinte: as câmeras de segurança externas, não internas, do lado de fora da casa, elas captaram as imagens desse crime, do roubo. Então, nós estamos encaminhando à Justiça também a gravação das câmeras de segurança, que é esse dispositivo aqui, tá? E isso aqui contém as imagens do que realmente aconteceu, tá? Para que não haja dúvida. E agora, esclarecendo sobre a investigação, houve muita celeuma, houve muita discussão sobre a questão da legítima defesa. Por quê? O policial militar que foi vítima desse roubo, ele havia encerrado o turno de serviço dele por volta de 1h30 da manhã e dirigiu-se à sua casa. Então, ele manobra o carro para entrar de marcha ré na sua casa, e assim que ele acaba de fazer a manobra, que ele entra na garagem, as imagens captam isso, Esses dois assaltantes se aproximam, se esgueirando pelo muro, e aproveitando-se que a garagem estava aberta, invadem a garagem já de arma em punho e gritando com esse policial militar 3 vezes, perdeu, perdeu, perdeu. Foi o que eles fizeram. O policial militar, numa reação instintiva de defesa, com o treinamento que ele possui, ele abre a porta do carro, se barricou nessa porta do carro, se agachou para ter uma posição de tiro, e ele reagiu. Ele tinha essa arma apontada contra ele, o infrator apontava a arma para ele, ele reagiu atirando contra esses 2 infratores. O que estava na frente era o menor de 16 anos, que empunhava essa arma, e ele foi atingido 3 vezes. Foi atingido por 3 tiros. O primeiro tiro foi na região infraorbital, região do rosto. O segundo tiro no tórax. E o terceiro tiro no joelho, que tem uma relevância esse terceiro tiro. Eu vou explicar o motivo. A perícia da medicina legal, ela constatou que havia 3 orifícios de entrada e 3 orifícios de saída, sendo que o orifício de saída do projétil que atingiu o joelho direito é o terço superior da coxa direita. E aí vem a pergunta: como é que um disparo que atingiu o joelho sai pela coxa? Como isso é possível?
Em pé seria impossível. Esse tiro saiu pela coxa, porque quando ele tomou os 2 primeiros disparos, ele caiu de costas, caiu com as costas voltadas para o solo, a barriga para cima, e a perna direita estava dobrada. Então o projétil atravessou o joelho e posteriormente a coxa direita. Então esse foi o último tiro, esse que ele tomou deitado, foi o último tiro, que seria um tiro impossível em pé. Então a gente já pode determinar que esse disparo é o último. E aí vem a pergunta, quer dizer, ele tomou um tiro deitado, isso é legítima defesa ou isso não é legítima defesa? A resposta é positiva, isso é legítima defesa. E por que é legítima defesa? Porque quando ele toma esse tiro, já caído ao solo, em primeiro lugar, ele não estava morto, esse tiro tem reação vital, tá? Que a ferida no morto é diferente da ferida do vivo, e a medicina legal registra isso. Então esse tiro tem reação vital, portanto ele caiu no chão vivo. Inclusive quando chegou lá o primeiro pessoal de socorro, ele estava falecendo, né? Então ele estava vivo quando ele caiu. E a arma, aqui eu quero mostrar para os senhores, a arma, ela quedou-se entre as pernas do infrator. Essa arma caiu entre as pernas do infrator. Essa é a posição em que a arma estava quando a perícia chegou ao local e fez o laudo de local. O que isso nos diz? Essa arma não caiu das mãos do infrator quando ele estava em pé, quando ele recebeu os primeiros disparos. Se ela caísse com ele em pé, jamais ficaria no meio das pernas dele. Essa arma caiu com ele deitado, então ele caiu segurando a arma ainda nas mãos, apontada para o policial militar, e o policial militar fez mais um disparo porque ele estava em legítima defesa nessa situação. Quando ele faz esse último disparo, o infrator largou a arma e a arma caiu entre as pernas dele. E o policial militar não efetuou mais disparos contra esse indivíduo. Ou seja, desde o primeiro disparo até o último, a intenção do policial militar era de defesa. E ele estava, sim, sob iminente risco de vida, porque ele tinha essa arma apontada contra ele. Ok? Também com relação ao coautor, que é maior de idade, eu faço aqui um esclarecimento. Pessoas chegaram a comentar, não, mas ele tomou tiro quando estava fugindo. Isso não é verdade. Ele entra atrás do primeiro, que era o infrator menor, ele entra imediatamente atrás, anunciando o assalto junto com ele, e ele é atingido por um disparo do tornozelo que entrou na parte anterior, a parte frontal do tornozelo. Ou seja, ele não foi atingido quando estava em fuga. Ele foi atingido quando estava praticando a conduta do roubo. Ok? Então, com relação a esse tiro que foi disparado contra o imputável, contra o maior de idade, também se verifica a ação legítima em defesa da própria vida por parte desse policial militar. Eu quero aqui mostrar a vocês, para ilustrar o que a gente está dizendo. Então você vê aqui as duas fotografias, a arma do jeito que ela parou, entre as pernas do infrator que faleceu, o que só pode acontecer com ele deitado, então ele deitou empunhando essa arma, quando ele desfaleceu ela caiu entre as pernas dele. Tá? E aqui nós temos o ferimento de entrada do projétil que atingiu o infrator maior. O coautor, né, melhor dizendo, o coautor maior. Então, o orifício de entrada, ele é diferente do orifício de saída. O orifício de entrada, ele tem os bordos virados para dentro, ele tem orlas de contusão e orla de enxugo, que são termos da medicina legal. E o orifício de saída tem as bordas voltadas para fora e ele não tem orlas, entendeu? Então, é bem característico o orifício de entrada aqui no tornozelo desse
com o autor que é maior de idade. Eu vou mostrar o esquema de lesões que o médico legista fez para registrar o que aconteceu com a pessoa que faleceu, o infrator que faleceu. Então vocês veem aqui um tiro na região infraorbitária, vocês veem aqui um tiro na região torácica, aqui é ferimento de entrada, aqui é ferimento de entrada. Quando é ferimento de entrada, eles colocam E. Então, entrada 1, entrada 2, e aqui você tem a última entrada no joelho direito. Esse ferimento que vocês estão vendo aqui é um S, é um ferimento de saída. Portanto, essa perna que estava dobrada e o trajeto, que é o percurso feito pelo projétil dentro do corpo, ele é nesse sentido. Nesse sentido, essa perna estava dobrada, ele tomou o tiro no joelho, atravessou e saiu pela perna. Ok? Então isso aqui muito nos diz sobre o que aconteceu ali efetivamente nesse lugar. O médico legista decidiu saber qual dos tiros que provocou a morte ou não? Na verdade, a morte, como ela não foi instantânea, teve um período de agonia e tal, os dois primeiros disparos que ele tomou, esse na região infraorbitária e na região torácica, que já desencadearam o evento morte. Né? O disparo na perna não tem esse poder, tá? Não imediato, pelo menos. Né? Poderia advir da hemorragia. Mas aqui, ainda na medicina legal, eu quero registrar com vocês o seguinte: o infrator que faleceu, ele tinha duas tatuagens com significado específico no submundo do crime. Então, a primeira tatuagem está no laudo da necrópsia. A primeira tatuagem é o cifrão. O que o cifrão significa no submundo? O cifrão, ele significa o autor de crimes patrimoniais. Então, a rigor, seria o assaltante. Ele fez uma tatuagem se gabando de ser assaltante. E esse não foi o primeiro roubo praticado por ele. Ele tem uma extensa ficha no juizado da Vara da Infância e da Juventude, na Vara da Infância e da Juventude, com diversas passagens, inclusive com condenações em virtude de atos infracionais. Então, é um indivíduo que sempre foi contumaz nessa prática e tinha orgulho de ser assaltante. Para piorar, existia uma outra tatuagem nesse infrator. Ele tinha a tatuagem do Coringa com revólver, que no submundo do crime significa matador de policiais. Coringa com revólver, ou palhaço assassino, significa matador de policiais. Ou seja, o que a gente extrai desse conjunto? Era um indivíduo com a personalidade voltada para a prática de atos infracionais graves e que se gabava de ser assaltante e de pretender matar policiais. Ou seja, se o policial militar não houvesse reagido em legítima defesa, a probabilidade dele ser assassinado nesse evento era enorme. Porque assim que ele fosse identificado como policial militar, a tendência seria que o infrator o eliminasse, ali mesmo dentro da garagem. Ok? E isso infelizmente acontece. A gente sabe que o policial, quando está na rua, ele tem que tomar um cuidado redobrado para ele não ser vítima de assalto, né? Não ser vítima de roubo, porque se ele for dominado, ele corre um risco enorme de ser assassinado, só pelo fato de ser policial. Ok? Tem outra questão aqui subjacente, e que é importante fazer a divulgação. Antes desse roubo, poucas horas antes, no mesmo dia, a mesma dupla que praticou esse roubo na casa do policial militar praticou um outro roubo com o mesmo modus operandi no bairro Ideal. Eles entraram na casa da vítima quando ela estava manobrando o carro na garagem, entraram pela garagem. A vítima estava com a sua filhinha de 4 anos de idade na cadeirinha do carro, implorou, eles queriam o carro, foram os mesmos, eles queriam o carro, né? Apontaram essa arma para a vítima, que a vítima reconheceu a arma, eles queriam o carro e a vítima pediu, implorou para tirar a sua filhinha de 4 anos de dentro do carro. Enquanto ela tirava essa criancinha de dentro do carro, o infrator, o mesmo que morreu, mantinha a arma encostada na cabeça dela e fazendo constantes ameaças de morte.
Quando eles tentaram levar esse veículo e não conseguiram dirigir por se tratar de um carro automático, porque eles não sabiam como dirigir um carro automático, esse mesmo infrator que faleceu posteriormente, ele usou essa arma para desferir coronhadas no rosto da vítima. Então, um indivíduo covarde, ele desferiu coronhadas no rosto da vítima, causou lesões corporais nessa vítima, foram constatadas em exame de corpo de delito. Então, eram pessoas perigosas e dispostas a tudo. O coautor, que eu vou deixar de citar o nome dele aqui por questões legais, mas que está preso, o coautor, esse indivíduo, ele já tinha passagens também, diversas passagens, e inclusive tinha condenação na justiça. E ele foi preso justamente por mandado em virtude de condenação por fato alheio a esse fato que nós estamos aqui concluindo a investigação hoje. Então, indivíduos perigosos, indivíduos que estavam dispostos a tudo. O outro a gente não conseguiu recuperar a arma dele, porque ele foi preso posteriormente, né, com certeza se desfez da arma que ele tinha, mas bem armados, entendeu? E bastante agressivos, todos os dois. Então, essa dupla, com certeza, além desses dois roubos que a gente conseguiu apurar aqui nessa investigação, eles devem ter praticado outros roubos aqui na nossa cidade. E fico, inclusive, um alerta, aproveitando que eu estou fazendo a divulgação aqui para a imprensa, que eu alerto as pessoas que tenham muito cuidado ao manobrar o carro para entrar na garagem, porque é um momento vulnerável, é um momento em que o cidadão está com a porta da sua garagem aberta e tem infratores que ficam à espreita, realmente esperando a oportunidade para invadir o domicílio e anunciar o roubo. Teve uma terceira pessoa que inclusive ajudou o coautor a fugir, foi isso mesmo? Vocês conseguiram pegar? O que acontece? As câmeras de segurança conseguem pegar um veículo Gol de 2 portas, um pouco antes desse roubo, ele passa na mesma rua e vira a esquina. Então, por conta disso, se desconfiou que poderia ser um veículo já posicionado para fuga, que poderia ter trazido esses assaltantes e estaria ali posicionado para fuga. No entanto, esse veículo não foi encontrado. Foram feitas inúmeras diligências aí visando encontrar esse veículo, ele não foi encontrado. E não se sabe realmente se era ou não um veículo de apoio desse grupo. Esse coautor foi preso no mesmo dia? Esse que está preso? Está preso? Não, ele foi preso alguns dias depois, tá? Ele foi preso em virtude de mandado e já tinha esse mandado de prisão expedido contra ele, e ele foi localizado e foi preso. Ele estava com esse ferimento ainda? Sim, sem dúvida, tá? Inclusive ficou 2 dias sem tratamento médico, porque sabia que se ele fosse procurar o tratamento médico, ele seria preso. Então, inclusive, 2 dias agravou o quadro dele, né? Teve uma infecção nesse tornozelo dele aí, por conta disso. Mas o projeto não estava lá, é um projeto que entrou e tem orifício de entrada e tem orifício de saída. Tá? É interessante sobre esse indivíduo que ele, em entrevista com os nossos investigadores, entrevista informal, ele confessou ser o segundo elemento que estava nesses 2 roubos, né? E ao ser levado a cartório para que formalizasse ali as suas declarações, aí ele já disse que não queria falar mais nada, que só ia falar em juízo, entendeu? Limitou-se a confirmar que o que atingiu o tornozelo dele foi um tiro. O menor não chegou a disparar como policial? Não conseguiu, porque o primeiro tiro, como eu falei, ele atingiu a região infraorbitária, essa região aqui. Então, em virtude desse disparo aqui, ele já perdeu um pouco da capacidade reativa dele. O primeiro é aqui, o segundo é no tórax, ele se desequilibra, cai para trás, mas cai empunhando ainda a arma e tomou o 3º tiro no joelho. O coautor não estava armado, né? Não, o coautor a gente não sabe, porque a filmagem, vocês vão ver a filmagem, não dá para ver nem rosto e nem muitos detalhes. É uma câmera de segurança à 1h30 da madrugada. Então você vê ele mexendo as mãos, e você vê ele mexendo as mãos ali, você tem a impressão que tinha algo ali nas mãos dele ou na cintura,
mas pela distância, pela baixa luminosidade, a gente não pode afirmar se havia efetivamente uma arma de fogo ou não. O fato é que o policial militar, do ângulo que ele estava, barricado na porta do carro, ele não tinha visão completa do segundo assaltante. O primeiro assaltante estava na frente do segundo, ok? Então, e era menor do que ele. Então ele viu o primeiro, menor, né, o infrator, 16 anos, e ele viu o segundo, que era o coautor maior. E ele atirou nos dois. Já tinha o primeiro com a arma apontada para ele, ele atirou contra os dois para se defender. Bom, eu quero ressaltar aqui o seguinte: as investigações da Delegacia de Homicídios são feitas de forma isenta. Nós não somos corporativistas. Se houvesse, durante o curso da investigação, qualquer indício de excesso em legítima defesa, nós registraríamos isso no nosso relatório e promoveríamos o indiciamento do policial militar. Porém, não houve. Toda a investigação ela é consonante com uma ação legítima desse policial militar. Então, o inquérito está sendo concluído hoje, será encaminhado à Justiça com o indiciamento do coautor maior de idade, que foi preso pelo crime de roubo. E sem o indiciamento, sem que haja indiciamento do policial militar, o suposto crime de homicídio. Por quê? O homicídio, ou qualquer delito, ele tem que, para ser um crime, não basta matar alguém, você tem que matar alguém sem que haja um excludente de licitude. E no caso existe a excludente de licitude, o fato é lícito e não cabe indiciamento com relação ao policial militar. Registro aqui também o seguinte: o Ministério Público não está adstrito às conclusões da Polícia Civil sobre o fato. Ele pode formar a sua própria conclusão. Ele tem liberdade, tem poder jurídico para isso. Contudo, confiamos no sentimento de justiça dos promotores da comarca de Ipatinga e confiamos na robustecida prova que nós juntamos aos autos, no sentido de que o Ministério Público também entenda que houve, nesse caso aqui, uma legítima defesa. Ele foi conduzido pela Polícia Militar até o plantão da Delegacia Regional. O delegado plantonista analisou o caso, lavrou o auto de prisão em flagrante e, ao final dessa lavratura do APF, essa prisão não foi ratificada pela autoridade policial, justamente porque ele entendeu que a ação se deu em legítima defesa. Então ele foi trazido aqui, prestou suas declarações, foram ouvidos testemunhas, foi ouvido o condutor que apresentou ele, da Polícia Militar, porém ele não permaneceu preso, tá? E nem deveria. O fato dele ter chamado também essa ajuda, né, esse socorro para o jovem, também já é um peso a mais também de reafirmar a legítima defesa. O policial militar ele teve uma ação legítima do início até o fim. Então, mesmo após o fato ali, ainda no calor dos acontecimentos, o policial com a família dele dentro de casa, mulher e filhos pequenos, ele ainda fez o possível para prestar o socorro a esse infrator aí que havia sido baleado. Então, a ação dele foi legítima do início até o final.